Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você está acompanhando mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil. Hoje nós teremos o privilégio de conversar com alguém que tem um trabalho marcante na história da música. Talvez, se você apenas acompanha pelas plataformas ou pelos CDs, você não o conheça, mas você já ouviu muita coisa que passou pela mão dele. Então, essa manhã nós teremos a alegria de poder conversar com Maurício Soares, que tem aí uma longa caminhada na história da música, já está aqui. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui contigo aqui para a gente visitar um pouquinho essa história da música gospel brasileira. Oh, que coisa boa, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tranquilo. Joia, pois então, também digo da alegria e do privilégio de poder ter essa conversa contigo, né? Uma pessoa que realmente nós vamos ver a partir de agora, tem muita história na música, e eu começo, Maurício, como eu tenho feito com os convidados aqui, perguntando, normalmente eu pergunto como a música surgiu na vida e como ela cruza com o evangelho, né? Para você, eu vou perguntar como é que a área de produção de música surgiu na sua vida e trajetória. Na verdade, são várias fases na minha história. Primeiro contato que eu tive com a música foi como participante de grupo de música na minha adolescência, cantando, e aí depois eu estudei comunicação social, com formação em publicidade e jornalismo, e nunca me imaginei tendo um relacionamento com a música além de consumi-la, né, de ouvi-la. Eu sempre gostei muito de ouvir música. Não sou um músico, na verdade eu tenho só um bom ouvido, mas eu não sou músico. A minha aptidão maior, ela sempre foi para o esporte. Eu cheguei a jogar em seleções do Rio de Janeiro de handball, campeão brasileiro e tive muito sucesso no esporte. E eu queria ter a mesma facilidade que eu tenho para pegar uma bola e fazer alguma coisa. Queria ter para música, mas eu nunca tive muita paciência para treinar um instrumento e tal. Então, a minha história talvez com a música seja um pouco a do juiz de futebol, que é um atleta frustrado e vai ser o juiz. E eu, como um músico frustrado, talvez eu tenha me envolvido com a música. Mas foi de uma forma muito intuitiva, muito sem eu controlar. O que eu queria era trabalhar com publicidade, o que eu queria era trabalhar com área de marketing, independente de música. E aí eu comecei a trabalhar minha primeira relação com o mercado gospel foi através dos livros. Eu trabalhei durante um bom tempo com o reverendo Caio Fábio na Vinde, e ali foi uma grande escola para mim, porque eu, muito novo, eu já me tornei gerente, depois me tornei diretor da Vinde Comunicações, tendo acesso a pessoas incríveis, a oportunidades incríveis de viajar pelo Brasil, para fora também. Então, ali eu comecei. E na Vinde, eu já tive um primeiro contato a trabalhar com música. A gente, na época, lançou a banda Salvador, que era uma banda, como o nome já diz também, lá da Bahia, que é o Fernando Fé. Depois o Fernando Fé seguiu a trajetória dele como cantor solista e tal. E tivemos também um projeto do Atitude e Solidariedade, que foi um projeto, talvez um dos primeiros projetos de cidadania que a igreja evangélica se envolveu. Foi um projeto que foi todo ele capitaneado pela Vinde, e eu estava muito à frente. Aí passou esse tempo, tempos depois eu fui convidado para assumir a gerência de marketing da MK Music, na época MK Publicitar, e na MK eu comecei a me envolver com a música, e dali eu nunca mais parei de trabalhar na área da música.
e a gente completou agora 30 anos de mercado gospel, sendo desses 30, pelo menos 25 a 26 anos envolvidos com música. Então, e ao longo desses 20 e tantos anos, eu trabalhei muito numa área comercial, fui diretor comercial, fui diretor de marketing, aí nas últimas empresas um pouco envolvido também com a área artística, e hoje eu sou um profissional 100% envolvido em marketing e em AR. Eu sou o gestor da Sony Music há 10 anos. Começamos esse projeto de forma pioneira no Brasil. A Sony tem 66 filiais no mundo inteiro. O Brasil foi o primeiro país Sony a ter uma área específica de música gospel, e a gente tinha 5 anos para recuperar todo o investimento. Já no segundo ano já começamos a dar lucro, e é uma história linda. Eu acho a história da Sony, como a história da Graça Music, que era uma gravadora também muito fechada para a própria igreja, a própria história da Line Records, que foi uma história incrível de reengenharia de empresa. E o que não é recinto, mas o que mais eu percebo é que essa história toda, ela foi muito cuidada por Deus, ela foi muito feita por uma orientação de Deus e tal, e de uma forma muito intuitiva, porque uma das grandes faltas do nosso mercado é justamente essa questão da mentoria, a questão de pessoas, de profissionais muito bem-sucedidos que vão servir como uma referência para você e tal, talvez de uma forma não pensada. Eu, por perceber essa falta de mentoria, essa falta da divisão de conhecimento, eu acabei me tornando, nesses últimos 10 anos, uma espécie de mentor, de profissional que não tem medo de dividir o seu conhecimento, que não tem medo de dar os pulos, né? E então isso que eu acho que talvez seja uma característica minha nesses últimos anos, né? Então, há 12 anos atrás, eu lancei o meu blog, Observatório Cristão, que eu sempre brinco que eram 66 leitores, mas nós chegamos a ter 70 mil leitores mês, então é uma referência muito grande. Essa semana a gente lançou o nosso podcast. Então, na verdade, essa questão da minha história com a música, ela foi sendo de uma forma um pouco espontânea, não foi planejada, mas a partir do momento que eu senti que ali era o que Deus queria para a minha vida, eu me dediquei, e hoje a gente tem, graças a Deus, aí uma história, um legado bonito aí. Rapaz, muita coisa, né? Você viu que você vai perguntar para mim uma frase, eu vou falar pela hora, né? Porque eu gosto de falar. É muita história. Você já colocou algumas informações logo no começo. Você trabalhou na Vindi, naquela época ali, no início dos anos 90. Quem não teve essa experiência de crescer num ambiente evangélico, de cruzar aí esses anos, nós temos uma grande massa que se converteu aí nos últimos 15 anos, mais ou menos, né? Isso, de 15 a 10 anos. Muita gente não faz ideia do que foi a Vindi. E você estava lá no meio, inclusive, muito jovem. Eu tenho 2 perguntas nessa área para você. Primeiro, assim, você, né, em toda essa experiência que você teve você consegue identificar algo parecido com o que tenha sido a Vindi no esplendor em todas as áreas? E como é que foi? Você falou de um projeto que eu sou apaixonado, que é o Atitude e Solidariedade, que eu lembro, um disco assim excelente, é um disco que esses dias eu achei no YouTube. Eu não sei nem se ele foi remasterizado, não sei se tem ele em CD, mas as músicas, elas continuam extremamente atuais, inclusive na questão dos arranjos, instrumental mesmo. Você tem músicas ali que parece que foram compostas agora. Então, como é que era essa experiência na Vindi e o Atitude de Solidariedade? Eu com 20 e poucos anos mesmo, mas talvez 21, 20 anos, não, acho que até menos. Eu comecei a trabalhar com o reverendo Caio Fábio, que, na minha modesta opinião,
foi uma liderança evangélica que conseguiu uma relevância fora das quatro paredes da igreja, em que até hoje nenhuma liderança alcançou, porque o pastor Caio Fábio ele conseguia pregar para uma igreja ultra-ortodoxa presbiteriana pela manhã, à tarde ele pregava numa igreja Assembleia de Deus do Reteté do Fogo pentecostal, e à noite ele fazia uma pregação numa igreja batista. Então ele conseguia todo o espectro de doutrinas evangélicas, ele era extremamente bem recebido. Então ele sem dúvida foi uma liderança que até hoje eu não conheço uma liderança que tenha sido tão aberta, tão participativa na sociedade e e que nos representasse, na verdade, né? Dependendo independente do seu viés doutrinário, mas eu acho que o reverendo Caio ele teve uma abertura nas denominações e, de fato, as próprias denominações o reconheciam como um grande líder. Hoje a gente tem muitos pequenos líderes ou muitos grandes líderes, mas que esses líderes não falam, não representam a totalidade das igrejas evangélicas. Então, para mim, foi uma experiência muito incrível. Esse projeto foi um projeto do Atitude de Solidariedade. Já era uma primeira visão de que a igreja não pode ficar focada somente nos seus próprios interesses, não somente no seu próprio plano de ação, e sim fazer uma diferença na sociedade. Eu tenho muito essa visão comigo de que a igreja ela realmente tem que fazer diferença na sociedade, não somente ter um templo bonito, ter um bom som, uma boa estrutura, mas ela precisa... A gente vê, por exemplo, algumas grandes cidades do país onde há igrejas absurdamente relevantes, absurdamente grandiosas, poderosas, e essas mesmas cidades são núcleos de violência, núcleos de corrupção, núcleos endêmicos de problemas e de grandes notícias ruins, grandes manchetes. E aí eu fico sempre pensando assim, mas aonde a igreja está nessa cidade que ela não consegue reverter essa imagem negativa? Então, se a gente for analisar, essas igrejas estão muito voltadas para os seus próprios interesses, para o seu próprio núcleo. E aí me lembro que o pastor Caio ele lançou na época um livro chamado A Igreja Sal Fora do Saleiro, alguma coisa assim. E é exatamente o que eu penso até hoje, né? De que essa visão de que a igreja ela precisa de fato mudar o seu ambiente à volta, senão realmente vai virar um clube, um Rotary, e eu acho que ela tem que mudar a cidade, né? Certo. E aí vocês entraram nesse projeto musical? Seria o teu primeiro projeto, então, na linha musical? O primeiro projeto. Eu ainda mais participante como produtor ali, organizando as coisas e tal, não tão à frente. Esse foi um projeto totalmente tocado pelo Marcos Simas, que era na época o diretor, e com muita produção musical do Asaf Borba, acho que do pastor Josué Rodrigues também. Então foram pessoas que se envolveram muito com esse projeto, né? É um projeto lindo, maravilhoso. Me lembro que quando você falou dele dias atrás aí, eu já cantei para você o refrão, porque sem dúvida é um projeto que deveria inclusive ter releituras e tudo mais. Eu vou até depois dar uma pesquisada para ver com quem, aonde estaria esse conteúdo, que é uma outra característica também, né? No passado, as pessoas queriam produzir, mas não necessariamente elas organizavam essa questão de documentação, né? Então é sempre muito complicado a gente tentar resgatar esses projetos mais antigos. Verdade, tem todas as questões e muita gente, né? Muitos cantores envolvidos e naquela efervescência do início dos anos
ali no início dos anos 90, né? Acho que deve ter sido ali por 94, alguma coisa assim. Cara, né? eu sou péssimo para números, mas eu sei que é muito tempo. É isso aí. Quero destacar aqui, chegou o Eduardo Silvano, o Fábio também, pessoas que eu já tive a alegria de Mas eu vi conversar. A Amy é lá do Japão. E Uau! ela deve estar dormindo tarde para assistir aqui a nossa live. Que beleza! Espero que todos gostem. A gente tem proporcionado essas conversas, relembrando muita coisa, né? Eu conheci você no ambiente de São Paulo, mas você é carioca, né? Pelo que você Sou de colocou Niterói, aí. sou fluminense 2 vezes, sou tricolor e fluminense. Sou de Niterói, morei em São Paulo por 5 anos, que foi para mim talvez a maior experiência ou a experiência decisiva para que eu me tornasse o profissional que eu sou hoje, porque morar em São Paulo, especialmente para um carioca, é uma experiência incrível. Amei, amo São Paulo, dirijo em São Paulo como se estivesse aqui na minha cidade natal, dirijo muito, conheço muito São Paulo. E sim, foi uma experiência fantástica. Na época de São Paulo, eu trabalhei um pouquinho com a Eclésia, que depois veio se tornar Bom Pastor. Trabalhei com a EBF no início da Expo Cristã. Antiga FICOC, você trabalhava, era FICOC ainda, né? Era FICOC, que foi ali na Vila Guilherme, que foi uma iniciativa também incrível do querido e falecido amigo Eduardo Berzin. E aí, em São Paulo, eu tive o convite para trabalhar na empresa que, junto da Sony Music, são as empresas do meu coração, que é a Line Records. Eu participei do projeto de reengenharia, né, da Line Records. A gravadora estava passando por dificuldades bem estruturais, bem grandes, e fui convidado, meio que sem saber a real situação da gravadora, mas eu fui convidado a assumir toda a área comercial e de marketing, e para mim foram 6 anos e tanto de experiência incrível. Amo a minha passagem pela Line, porque eu cresci como profissional, cresci como ser humano, tenho um amor enorme por aquele grupo, por aquela empresa, e foi uma experiência incrível. A gente já chega na Line. Vamos voltar um pouquinho, até porque você tem essa experiência de trabalhar, vou dizer assim, nos 2 polos, né? E você trabalhou na MK Publicitar ainda, que tem gente que nem sabia que um dia foi chamado MK Publicitar. Eu vi aqui também que entrou o Cris do Filhos do Homem também, um grande abraço, outra pessoa que eu conversei aqui. Pato Branco daí, né, que tem um sotaque. Quando você entra na MK, o estilo musical do Rio de Janeiro ele é diferente de São Paulo, né? Você tem algumas coisas realmente muito pontuais. Qual que é o cenário que você encontra da música ali quando você entra na MK? O que é que está acontecendo? E como é essa tua adaptação agora assim no total na música? Hoje eu estava pensando, hoje cedo, acordei cedo, estava me preparando aqui, e aí eu estava pensando de três aspectos, ou 3 projetos que eu acho que fizeram toda a mudança para o que a gente entende hoje como música gospel. Eu acho que o grande salto da música gospel de se tornar popular, não fora do ambiente evangélico, mas especialmente dentro da... Eu venho, por exemplo, eu participei durante muitos anos de uma igreja evangélica em que você fala até hoje, você fala sobre o nome dos grandes artistas e tal, eles são completamente alheios porque têm uma própria redoma e vivem entre si ali, e se retroalimentam e tal. E esse era o cenário, talvez, da igreja evangélica na década de 80, década de 90. Era tudo muito... Até porque hoje você tem um mundo globalizado, você tem as informações todas, né, circulando de uma forma muito mais rápida e tal. Então, eu considero que os 3 atores, 3 players que foram fundamentais para que a gente chegasse hoje a esse nível de música gospel ser uma coisa muito mais popular. Primeiro foi a inauguração da Rádio Melodia FM no Rio de Janeiro, a rádio criada pelo senhor Francisco Silva, e que foi a primeira, não a primeira rádio evangélica, porque a primeira rádio evangélica do Brasil foi a de Recife, a Rádio Evangélica FM de Recife, mas por se tratar de Recife e não do Rio de Janeiro,
a popularização maior foi a da 97 FM aqui do Rio de Janeiro, e que foi o grande boom, foi a grande novidade do mercado, e o sonho de consumo de todos os artistas era tocar suas músicas na Rádio Melodia. Então eu acho que a Melodia, ela teve um papel fundamental nessa popularização, nessa explosão do que é o gospel. O programa Gospel Line, da Line Records também, que era um programa que tinha uma audiência incrível, pontuava 2, 3 pontos no Ibope, que foi um divisor de águas, era o grande Globo de Ouro do mercado gospel, o sonho de consumo também de todos os artistas e tal. Ele era nacional, né? Hã? Ele era nacional. Nacional, pela TV Record, sábado de manhã, né? Então, às vezes, tinha uns horários um pouco mais flexíveis, mas basicamente era o sábado de manhã. Uma apresentação do Júlio do Carmo, se eu não me engano, que era um locutor da FM 105, que era uma rádio também muito forte no Rio de Janeiro, evangélica. E o programa Conexão Gospel da MK Publicitar, na época que ele passava na Rede Manchete, que depois se tornou Rede TV. E esse programa... Então, essas três mídias, acho que foram decisivas para a explosão da música gospel, ela se tornar uma questão mais popular dentro da própria igreja. E a minha passagem na MK foi um pouquinho nesse momento. Eu tinha saído de uma editora secular, onde eu fui o gestor de um projeto de implantação de uma editora cristã dentro do grupo da Ed Ouro, e que hoje depois se tornou a Thomas Nelson Brasil, que é uma editora forte. E aí a minha chegada na MK foi essencialmente para cuidar de todo o projeto de marketing da gravadora, e ali a gente lançou vários projetos grandiosos. O que eu sempre gosto de lembrar, toda aquela explosão da banda Catedral foi na minha gestão. Fizemos um projeto gigante ali de lançamento daquele projeto, com muito louvor da Cassiane, Deus Cuida de Mim, e Meu Maior Prazer, do Kleber Lucas, Fernanda Brum, o Tira-me do Vale da Extra, hoje a Extra artista Sony, mas aquele projeto do CD Tira-me do Vale da Extra foi comigo. Na verdade, quando eu cheguei na MK, já era um momento de transição do LP para o CD. Então, também era uma grande... Então, eu sou tão velho que eu já tenho algumas transições. Desse mercado, né? Pegamos lá o LP e o cassete, depois pegamos o CD, depois o download, e agora nós estamos na fase do streaming, e graças a Deus a gente sempre se adaptando a essa nova realidade. Então, a MK foi uma escola, foi a minha grande escola na área de música, né? Na área de desenvolver artistas, de plano de marketing. Tinha uma grande força, porque eles tinham a 93 FM, que é uma rádio também muito forte. Ali eu comecei a fazer um pouquinho de rádio também. Cara, acho que assim, a minha esposa sempre fala muito isso. Deus cuidou tanto da minha trajetória, que todas as passagens que eu tive, e às vezes eu me lembro que algumas pessoas falavam assim, mas Maurício fica muito pouco em alguma empresa, ele fica o tempo todo pulando e tal. E aí tem uma questão de aproveitar oportunidades, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca fiquei um único dia desempregado. Eu acabava numa empresa na sexta, começava outra na segunda, e sempre galgando maiores desafios e melhores condições de trabalho e tal. Mas cada oportunidade que eu tive, desde a minha época da Vind, passando pela Ed Ouro, MK e todas as outras empresas, na verdade, elas foram me forjando como profissional para que eu pegasse talvez o meu maior desafio da minha vida, que foi começar um projeto dentro de uma empresa multinacional, e desenvolvesse esse projeto com o extremo sucesso que a gente desenvolveu ao longo desses 10 anos. Então, na verdade, eu sou um caldo de experiências de diferentes empresas e que me forjaram para ser hoje o profissional que eu sou. Então, eu acho que cada empresa ela teve uma contribuição incrível,
E a MK, sem dúvida nenhuma, sobre essa questão de foco, de padronização da marca e de você trabalhar intensamente. Inclusive algumas coisas assim, eu digo que às vezes a gente tem uma determinada empresa sobre uma referência do que fazer e às vezes você também tem essa referência do que não fazer. Né? Então, aquela empresa trabalhava dessa forma. Não acho que é dessa forma, acho que é dessa forma. Mas ela continua sendo uma referência, né? O problema é quando essa empresa não é referência nem para bem nem para o mal, né? Basicamente, você larga essa experiência e você vai para um novo caminho, né? É isso. Mas aí já foi uma grande referência para mim, uma grande experiência. Você citou aí grandes trabalhos, né, históricos em termos de vendagem, realmente que fez com que a MK já era muito forte, mas assim, foi de fato uma potência nacional. O Rio de Janeiro, ele tem uma cena muito forte que talvez São Paulo não tenha, que são as comunidades. Você tem várias comunidades musicais aí no Rio de Janeiro que lançam. Nesse período, tem um fator interessante ligado à música, que foi a explosão da comunidade Vila da Penha, lá na Globo, com um lançamento, e ele não era da MK. Como é que as comunidades... Na verdade, a Vila da Penha, quando foi lançada de fato, ela era independente. Ela era independente, né? Ela era independente. Depois, aqueles LPs com os desenhos bem apocalípticos, né? E acho que o que mais chamou a atenção era um vinho muito bonito, uma capa vinha de um LP e tal. A comunidade da Vila Penha. Sim, na verdade tem duas questões aí que eu acho que são interessantes. A primeira é que, querendo ou não, o Rio de Janeiro era talvez um pouco mais do que é hoje, mas era a capital cultural do país, né? E aí, entre outras coisas, porque a Rádio Nacional, que era o grande veículo de comunicação da década de 20, 30, 40, 50, ela era baseada no Rio de Janeiro, ali na Praça Mauá, e ela era uma formadora de opinião. Ela é o que é a internet hoje, era a Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro. Além disso, por ser a capital cultural, também foi durante muito tempo a capital federal, e querendo ou não, isso sempre é uma referência para todo o país, para o continente inteiro. A música gospel, ela seguiu também muito essa tendência. O que era sucesso, por exemplo, no Rio de Janeiro, acabava influenciando especialmente todo o norte e nordeste, exceto São Paulo. São Paulo foi uma bolha cultural que, por ser um estado tão rico, tão dinâmico, São Paulo quase que foi autossuficiente do ponto de vista cultural, e especialmente no gospel. A gente tem ali uma hegemonia, por exemplo, da Bom Pastor, da própria Vencedores por Cristo, algumas gravadoras e grupos ali de São Paulo. Mas, se a gente for falar em termos de referência Brasil, sem dúvida nenhuma, o Rio de Janeiro é essa grande mola propulsora da música gospel. E aí tem, sim, é tudo um conjunto, né, amor? Então, as grandes comunidades que saíram do Rio de Janeiro, comunidade da Zona Sul, comunidade de Nilópolis, comunidade da Vila da Penha, na verdade são núcleos musicais, núcleos de igrejas que também começam a se tornar referência no Rio de Janeiro. E como elas estavam muito próximas das mídias, no caso da Rádio Melodia, elas começam a vazar para fora do Rio de Janeiro, né? A ponto de serem percebidos pela maior empresa de comunicação do Brasil e participar um dia de um programa da Globo, que era, na época, quase como você ganhar na Mega Sena sozinho, na Mega Sena de final de ano sozinho, que era uma coisa uau, né? E nessa época foi um dos grandes assuntos, a música Consagração, com interpretação da Aline Barros. Essa música ficou em primeiro lugar por acho que uns 2 ou 3 anos nas rádios evangélicas, em primeiro lugar todos os dias. Né? Ontem eu conversei com o Alceu. Ele foi executivo. Amigo. Exatamente, ele foi executivo da Poligram ali, né, ainda nos anos 80, e ele falando das multinacionais, já entrando, divulgando alguns trabalhos na TV para o Brasil. Ele falou de como isso era difícil e até comentou algumas inserções, mas nesse nível que foi a Aline Barros ali na Globo,
essa geração de hoje fica sem entender algumas coisas, né? Porque a Xuxa era algo, uma audiência absurda, né? E essa dificuldade, não tinha internet, e ele fala, e nesse nível que foi no meio ali dos anos 90, não tinha. E aí eu pergunto para você que estava nessa transição, você falou da diferença de São Paulo e Rio, né? E eu lembro bem que minha vida inteira em São Paulo. Queridíssimos, estão aqui, mandando. Estão aqui, gosto muito deles. A vida inteira em São Paulo. Quando eu cheguei no Nordeste, eu estou pastoreando no Nordeste hoje, as minhas referências paulistas, eu chegava pensando que eram as referências também, que o pessoal conhecia, interagia. Eu saí de São Paulo achando que 4x1 não acontecia, que ninguém ouvia. Porque em São Paulo, 4x1 não era uma banda muito tocada. Quando eu chego no Nordeste, 4x1 é um negócio assim impressionante, é referência, as versões. E aí que eu comecei a entender... Talvez as bandas mais importantes na história do Nordeste sejam Catedral e Novo Som. Isso! É incrível a força dessas duas bandas no Nordeste. Eu cheguei a fazer shows com Catedral no Clube Português, se não me engano, lá em Recife. Cara, que foi uma coisa assim, parecia que estava entrando com o Roberto Carlos, porque era uma coisa surreal, as pessoas em êxtase, uma coisa incrível. Exatamente. E no Rio de Janeiro, que tem essa projeção nacional, trabalhar com as comunidades, justamente pela cabeça de igreja, né? Era um pouco diferente, era mais complicado que eles entendessem algumas questões de mercado, ou até mesmo de se adequar a determinadas questões de profissionalismo? Não, Ramon, sinceramente que não, porque, na verdade, na época, todo mundo, sabe aquela história assim, de que, cara, eu não tenho nada, qualquer coisa que eu conseguir a mais é uma coisa incrível. Então, na verdade, as comunidades, elas já tinham, nessa época, elas já tinham uma pegada artística, sabe? Elas queriam ter o seu trabalho reconhecido, mas elas não se escondiam dessa vontade, entendeu? Elas não camuflavam essa vontade, né? O que a gente percebe, especialmente nos dias de hoje, ou até alguns anos atrás, era uma certa vergonha de querer o sucesso, uma vergonha de querer... E, na verdade, no fundo era o que a pessoa queria. Então, eu acho que as comunidades dessa década de 90, 80, 90, elas eram, cara, artistas normais. Elas queriam fazer o melhor, elas queriam... Só que eram músicas que as igrejas consumiam. Talvez a grande chegada da música gospel dentro da igreja, começando a concorrer com o cantor cristão, com o inário e tal, foram as comunidades, né? A gente tinha antes ainda ali Vencedores, Grupo Elo, Milad e Janires, e toda essa turma ali que as igrejas cantavam, mas eram as igrejas mais contemporâneas. Porque as igrejas mais tradicionais, elas eram muito dos inários, eram muito do cantor cristão e tal. E aí, quando chegam as comunidades evangélicas, elas começam a entrar no período de louvor das igrejas, que era como se chamava antigamente também, né? O período de louvor das igrejas. Mas eu não tenho essa percepção de que eram mais santos, mais puritanos. Não, acho que todo mundo ali trabalhava pra caramba e tinha essa vontade de ter a sua música reconhecida. Uma dúvida que me surgiu agora, eu queria que você me dissesse... Falamos em VPC, apareceu o Papa da VPC, o Assir Verotti, da Itália. Rapaz, hoje eu estou vendo aqui, temos muitos aqui, que bacana. Vou fazer semana que vem, vou fazer com a Lu e ele também, contando ali a história. Como é que o mercado, vou dizer mercado, mas como é que o mercado enxerga? A Assembleia de Deus, ela é um mercado tradicional, falando de música, ou aberto? Como é que vocês enxergam hoje em dia? Hoje em dia, eu não vejo mais nenhuma barreira doutrinária ou denominacional. Esse tipo de produto é consumido. Porque, cara, hoje o membro da Assembleia de Deus, ele pode até ir de terno e gravata, mas ele tem acesso à informação, ele tem acesso à música, ao que está acontecendo. Então, por exemplo, você pega... Eu tenho uma banda, eu tenho um grupo
que hoje é um dos maiores sucessos do segmento gospel, que é o Kemuel. Se você olhar o Kemuel, você fala assim, esses caras aqui não pisam numa igreja Assembleia de Deus, nem se eles estivessem de terno e gravata. Que tem piercing, tem as roupas muito coloridas, cabelos pintados e tal. Cara, eu vou te falar que nos shows deles, 30%, 40% são pessoas pentecostais das igrejas da Assembleia de Deus, e eles têm uma agenda para a Assembleia de Deus muito grande. Claro que o artista também precisa se adaptar um pouco a essas questões. Então, por exemplo, tem igreja que não quer o piercing. Ok, ele vai lá e tira o piercing, vai, entre aspas, quadrado, né? E consome. Agora, eu não vejo muito claro e evidente que existem ambientes onde uma música é mais consumida do que a outra. É muito natural que um cantor pentecostal, do estilo pentecostal, ele seja mais consumido pelas igrejas pentecostais. É meio estranho também você imaginar que uma Damares ou uma Cassiane irão cantar num evento da Bola de Neve, porque o público dali é um público que tem um estilo próprio. Mas eu não vejo muito essa questão agora das barreiras. Não, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. Não, até porque hoje está tudo na plataforma. Antigamente, quando você tinha um projeto físico, o disco, o CD, a pessoa, para comprar aquele disco, ela não era o impulso, né? Então ela tinha que, de fato, sair da sua casa, ir na livraria, comprar, escolher, e ela tinha lá entre 1000 discos. A possibilidade dela comprar um disco que ela não tivesse uma afinidade 100% era muito difícil. Hoje você consegue montar uma playlist de pentecostal, uma de worship mantra, uma de worship quadradinha, uma de worship não sei o quê, uma de para dançar, outra para fazer academia e tal. Então hoje a pluralidade de consumo ela é muito maior, e eu acho que isso é muito rico, isso é muito democrático e muito rico. Rapaz, você me falou agora, a gente vai entrar na line, porque tem que falar desse tempo na line. Mas eu me lembrei agora de um estilo que a sensação que eu tenho, eu falei com o Fábio esses dias, é que vem muito forte. E como é que vocês estão olhando que essa linha do pessoal, vou usar o jargão de pastor, tá? Reformada, essa música reformada, projeto solo, sola, a turma ali do Marcos Almeida, esse estilo, tem muita gente Marcos que diz Almeida, acho que já não é muito essa linha do reformado. Mas, ele lá no começo de letra, você entendeu, né? Porque tinha muito aquela coisa, não se consome tanto, não é algo que gera, ou que na época isso, é nicho. Mas como é que você está vendo isso? É forte, assim, de fato a gente pode dizer que tem, seriam os herdeiros ali da linha de Vencedores, de MPB. Você enxerga assim ou não? Acho um pouco presunçoso dizer que são herdeiros de Vencedores, de João Alexandre e de outros mais aí que são os precursores da música gospel. Eu acho que a primeira coisa que essa turma precisa é comer feijão, mostrar realmente que não é só uma música ou que é só um conceito, mas que de fato é uma trajetória. Acho importantíssimo que tenha esse tipo de estilo. Eu ouço, eu consumo, mas eu acho que ainda tem muito que se provar e tal. Acho que é isso que eu falei anteriormente. A música digital, hoje o ambiente digital, ele é muito eclético, ele é muito amplo. Antigamente, vamos lá, falar de mercado, as gravadoras, como elas tinham que lançar CDs e o processo de fazer CD, ele era muito custoso e tinha uma logística muito grande. Você tinha um processo do master, do fotolito e da capa, e você mandar isso para Manaus e produzir fisicamente e receber. Era todo um processo muito custoso. As grandes gravadoras tinham ali 25 artistas, mais ou menos, né? Então, porque era muito custoso. Hoje em dia, como o digital é tudo muito mais rápido, tudo mais dinâmico, então você pode ter tranquilamente 50 artistas no seu cast. E com isso você pode ter uma maior amplitude de estilos. Então, na época do CD, basicamente, se você for observar, Ramon, basicamente os casts, eles eram feitos por cantores pentecostais, que era a venda garantida, e por adoração e louvor. Não era o worship, adoração e louvor. Eram esses. Sim. E aí, no meio disso aí, tinha um pop
que ele transacionava um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma Estela, uma Cristina Mel, ela nem era pentecostal, nem era adoração, ela era um pop que ficava ali no meio e tal. Então, basicamente, era esse tripé de estilos, porque as gravadoras não podiam investir e arriscar muito. Até que começa a vir o digital, e o digital ele dá essa popularizada. Então, os artistas de estilos diferentes, eles tinham que andar de joelho pela chegada do streaming, pela chegada do download, do digital. Por quê? Porque proporcionou que as gravadoras tivessem essa amplitude de estilos. Eu me lembro, por exemplo, que eu fui o primeiro cara que investiu em música eletrônica dentro do gospel, porque eu ia sistematicamente para o exterior e eu via nas nossas convenções da Sony, cara, até Julio Iglesias cantando com base eletrônica. Eu falei, cara, tem que ter base eletrônica no Brasil, tem que ter alguma coisa de eletrônico no Brasil e tal. E aí veio eu consegui trazer o PV já no finalzinho da época do CD, mas muito mais porque eu já sabia que ia chegar o digital. Na verdade, eu falo de digital, eu tenho contato com o mercado digital há pelo menos 8 anos, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, o digital, é o futuro. Cara, para mim já é o presente há 8 anos. Há 8 anos eu já trabalho com a mentalidade da transição do físico para o digital. Não por isso que a Sony foi a gravadora que fez a melhor... esse câmbio, né? Essa mudança de físico para digital dentro do segmento gospel. Então, eu respondo tanta coisa ao mesmo tempo que eu não sei nem mais a pergunta. Peraí, vamos lá. O Lincoln Lira entrou aqui também, sejam bem-vindos, aqui estou feliz de ver vocês. Ele coloca aqui, por que nossas lives somadas não dá metade de um sertanejo meia boca, se somos metade da população brasileira? Não somos metade, né? Nós somos 30% e 20% dentro de 200 milhões é um número muito interessante. Primeiro porque quando a gente fala de 60 milhões de brasileiros evangélicos, você tem uma boa parcela de classe CDE. Né? Nós não somos AB, é classe CDE. A nossa base maior é a base da pirâmide, então nós temos aí uma questão econômica também muito grande e tal. Eu acho que as lives... Primeiro, assim, eu acho que antes de falar de live, eu acho que a gente teria que falar da transição do físico para o digital dentro do gospel. Eu dei uma entrevista para o jornal Valor Econômico há alguns meses atrás e uma das perguntas foi essa. Apesar de vocês serem 60 milhões de brasileiros e tal, os números no digital ainda são muito tímidos perto dos números do secular. E aí a minha resposta foi a culpa, se é que teríamos um culpado sobre isso, a culpa desse delay, desse atraso, ele primeiro é uma questão cultural, né? Eu não arrisco a dizer que essa é uma questão muito nossa, assim, sabe? Da gente sempre achar que o evangelho ele é mais atrasado do que os outros. Qualquer mudança de comportamento dentro do ambiente evangélico, ela é sempre depois do que acontece no mundo e aí a gente vai e tal. É uma questão que está no nosso chip aqui, a coisa incrível, como que a gente fica repetindo isso como se isso fosse uma regra e acaba que incute mesmo isso. Então, tem essa questão cultural, tem a questão de que as gravadoras do meio evangélico demoraram a acreditar, justamente por causa dessa cultura de que, no gospel vai demorar mais. O pessoal está acabando falando que o CD vai acabar em 2 anos. Não gosto, vai levar uns 8 anos, uns 7 anos. As gravadoras acreditaram nessa mentira, nessa balela. E aí, por acreditar nisso, não se prepararam para a transição. E as gravadoras não se preparando para a transição, elas também não organizaram a mente dos artistas para a transição. Então, por exemplo, se eu sou o público final evangélico, se os meus 2 maiores formadores de opinião com relação à música, que são as gravadoras e os artistas, não estão falando do digital, ou eu posso estar em devaneio, eu estou achando que realmente não vai acontecer. Só que a mudança do digital, ela aconteceu em cerca de 2 anos.
Em 2 anos. Em 2 anos houve a mudança e tal. E aí, como eu te falei anteriormente, há 8 anos a gente já vem se preparando dentro da Sony Music para a transição. E, por exemplo, no primeiro dia que o iTunes chegou no Brasil, todo o catálogo da Sony Music já estava dentro do iTunes. Tiveram gravadoras do gospel que levaram 3 anos para entrar no iTunes. Quando entraram no iTunes, o iTunes já estava morto. Já não era mais o digital download e já era o digital streaming. Então, esse delay, essa demora do mercado gospel em se adaptar ao digital, cultural, falta de atitude das gravadoras, falta de conhecimento dos artistas. Eu recebo, Ramon, alguns artistas de grandes gravadoras e que eles precisam ter um treinamento intensivo do que é o digital hoje em 2020. Porque acham que, não, eu não entendo isso e tal. Eu tenho alguns artistas meus que estão aqui acompanhando a live e eles sabem o quanto que a gente vem investindo. Eu, há 5 anos, pelo menos, eu faço treinamentos digitais com os artistas da Sony Music, entendeu? Então, por exemplo, eu gosto muito de números, eu gosto muito de dados reais, né? Kemuel chegou na Sony com uma mentalidade 100% de YouTube. Tudo deles era YouTube. Eles tinham 9 mil ouvintes mensais no Spotify. E aí a gente fez todo um trabalho com o Kemuel. Hoje eles estão com uma faixa aí de 1.200, 1.300.000. É um dos crescimentos mais vertiginosos do mercado gospel, né? A Aline Barros chegou na companhia com 230 mil ouvintes mensais no Spotify. Hoje tem 1,5 milhão. Né? Então, artistas com grande tempo de mercado precisaram se reinventar nesse momento de digital, né? Então, eu acho que nós temos um grande desafio. Eu acho que a igreja evangélica, por que as lives, aí vamos falar para as lives, por que as lives do sertanejo dão muito mais audiência do que as lives do gospel? Porque ainda não está inserido dentro do ambiente evangélico o digital. Eu diria para vocês que cerca de 10% da população evangélica brasileira, e aí eu posso até colocar um pouquinho dos católicos praticantes que gostam de ouvir música evangélica, eles estão dentro desse segmento de áudio streaming, né? Então a gente tem ainda um desafio enorme de trazer esse pessoal para dentro do ambiente digital. Que, por exemplo, o funk, porque muita gente fala assim, Maurício, mas o digital no gospel não vai ainda muito forte, porque nós trabalhamos com um público um pouco mais humilde, classe C, D e E. Aí a minha resposta é sempre categórica. E o que você me explica do funk? Ou o funk é consumido pela classe A+, e B+. Agora, você pega os funkeiros aí, os caras estão no top 10, no top 20, no top 50, né? Com milhões e milhões e milhões de visualizações. Você tem um canal do Condzilla, que o cara tem acho que 30 milhões de inscritos no YouTube, né? Um dos maiores canais de YouTube do mundo. Então, na verdade, o que falta para o nosso mercado, o que faltou, mas ainda dá tempo de recuperar, é justamente essa visão de que tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu sempre digo que Deus é um Deus de reação. A ação é por nossa parte. E eu vejo ainda muita gente dormindo. Eu vejo artistas, cara, com uma história linda na música evangélica e que essas pessoas acham que não precisam se adaptar a essa nova realidade. Na verdade, falam até de uma forma meio blasé. É tipo aquele pessoa que não trabalha com cheque nem cartão de crédito. Não trabalho com cartão de crédito. Meu amigo, se você é músico, se você é artista, você tem que trabalhar com digital. Senão vai ser bancário, vai ser engenheiro, vai ser arquiteto, vai ser qualquer outra coisa. Mas não é mais. Porque a música hoje, ela impõe ao artista transpiração. Não é só pegar o violão, ficar na rede tocando e criando música, porque não é. Hoje eu falo, Ramon, com muita propriedade, 50% do trabalho é feito pelo artista, os outros 50% é pela gravadora. Se o artista não faz a parte dele, a gravadora não consegue repor o que ele não fez, entendeu? Se ele fez só 10% do que deveria ter sido feito, a gravadora não consegue fazer 90%. O meu teto é 50% e o teto dele é 50%. Na época do CD, basicamente o artista ele trabalhava no momento em que ele entregava a master para a gravadora, e aí ele fazia ali 15 dias ali de
de uma engana que eu gosto, fazendo uma divulgação, uma entrevista e tal. E ele pegava a mala dele e ia pro Brasil, aí viajar e fazer os shows e tudo mais e tal. E a gravadora que tinha que fazer virar música. Uma música para virar, na época do CD, no mínimo, eram 90 dias. 6 meses. Tinha música que só virava um ano depois, né? E hoje em dia, a música, ela é rápida, é muito rápido. Hoje a gente trabalha com binômio fluxo e intensidade. Você tem que ter fluxo o tempo todo, você lançar música o tempo todo e falar o tempo todo. Você tem que ser intenso na sua divulgação. Então aquele artista que ficava no violão, tocando na rede, esperando que a gravadora trabalhasse por ele, eu acho que esse aí realmente vai continuar na rede. Eu lembro que, por exemplo, no Diante do Trono, o Diante do Trono 1 estourou, eles estavam lançando o Exaltado, o 2. Então, inclusive, o Exaltado é o menos conhecido, talvez, da discografia aí, porque ele desaparece, porque o Diante do Trono explode. Tinha aquela tradição de todo ano tinha que ter, né? Páscoa, Natal, Ano Novo, o show do Roberto Carlos e Diante do Trono, né? Então, e não é assim que funciona. O Brasil é um país continental, né? Uma música para sair do Rio de Janeiro, para chegar em Manaus, ou para chegar em São Gabriel das Missões, ou para chegar em Uruguaiana, é tempo, né? E antigamente tudo era físico, né? O CD precisava chegar, né? Isso. Então, hoje em dia eu mando a música para o Japão em segundos, né? Então, vamos ver se eu, na linha de raciocínio aqui do que você foi falando, eu fui juntando aqui. Quando você tem a transição do vinil para o CD, você tem uma transição enorme de tecnologia, mas o modus operandi ele não muda muito, porque você continua tendo a mídia física, você continua dependendo de rádio, você continua dependendo aí do trabalho da gravadora, tudo isso. Então, nesse processo de transição, o artista, os compositores, enfim, eles não precisaram se adequar de maneira tão grande. Quando a música muda do CD... Concordo. Os processos da época de LP para CD, na verdade, o que mudou foi o tamanho do estoque, tamanho o próprio console, né? Você tinha aquelas plataformas de LP enormes para você tocar o teu disco, e aí você tem aparelhos pequenos, o Walkman, que foi o grande sucesso da Sony na história da companhia Sony, foi o lançamento do Walkman. Usei muito. Todo mundo queria ter aquele amarelinho, né? Aí falava que não ficava ruim porque pegava água e tal, aquela coisa toda. É isso aí. Nunca joguei dentro da piscina para ver se funcionava depois. Mas, de fato, as dinâmicas eram muito próximas, né? Você tinha a necessidade de trabalhar com a rádio, você tinha a necessidade de ter um divulgador regional, você tinha as livrarias, as lojas físicas para fazer a venda. Basicamente, a mudança ali foi muito mais no formato da entrega do conteúdo do que especificamente nas ações de marketing. Acho que elas continuaram as mesmas. E aí você citou outro ponto agora também. Então, eu estou tentando traçar, pegando a turma que acompanhou, você até comentou de grandes nomes, de pessoas que tiveram histórias e têm histórias lindas, mas não precisaram mudar tanto na transição, só que chegamos a um ponto, e antes você tinha muito daquilo, mesmo alguns até diziam, a gravadora suga demais, não tem tanto lucro na mão do cantor, tinha muita gente que dizia, é melhor viajar com a caixinha de CD ali, vender na igreja de maneira direta, que tem um resultado melhor do que ficar perdido num catálogo de gravadora. Só que aí chegamos num ponto em que não temos mais venda em livraria, o artista vai para a igreja também, não tem mais a mídia física, alguns até têm o pendrive, que eu percebi que muita gente aderiu aí, né? Mas você tem, então, uma mudança brutal no consumo, inclusive. Então, essas mudanças geraram o que estamos vivendo hoje. Esses números não tão altos ainda, você coloca como uma questão cultural, então, por enquanto. Eu acho que é uma questão cultural. É difícil você mudar também uma cultura de 20 anos, 25 anos, ou na verdade até mais, né? Porque se você mesmo considera de que a mudança do LP para o CD foi muito mais uma questão física do que uma questão cultural, nós estamos mudando aí talvez 100 anos, 80 anos de forma de consumo, né? E de fato você mudar uma cultura de décadas não é fácil. Mas ela é necessária. Ela é necessária.
eu diria para você que hoje, para o artista, como você falou, antigamente o artista botava, ele mesmo fazia o seu trabalho independente e ele vendia os discos e tal. E nessa época, por exemplo, na época do Diante do Trono, ali tinham vários ministérios independentes que, cara, faturavam horrores. E se o artista foi inteligente e guardou dinheiro, vai guardar esse dinheiro para as 2 gerações, porque ele ganhou muito dinheiro, né? E aí, todos esses artistas, por exemplo, estamos aqui com Chris Batiston, tinha o Ministério Filhos do Homem, como um próprio selo, uma própria gravadora. Nós tínhamos o David Kinlan com seu próprio selo, sua própria gravadora, Ludmilla Ferber, e por aí vai. Porque naquela época, o que você fazia? Você gravava o disco, colocava na fábrica, entregava lá na Rua Conde de Sarziedas, em São Paulo, pegava o dinheiro, ia para a estrada e tal. Ou seja, as gravadoras, elas meio que ficaram alijadas ou colocadas de lado nesse processo. E aí vem o digital e ele interrompe essa certa independência do mercado, e as próprias plataformas digitais, hoje, elas só querem conversar com as gravadoras. É muito difícil você ter um artista independente como capa de playlist, como capa como a sua música dentro de uma grande playlist. Por quê? Porque as gravadoras voltaram a ter um canal de comunicação com um canal de distribuição maior e, na verdade, o único, que são as plataformas digitais. Então, aquele papo de que eu vou fazer e não dependo de ninguém, nesse momento não existe. Até porque se você está numa gravadora como a própria Sony, aí vou fazer um pouco da nossa divulgação, a gente tem um contato direto com as plataformas, que isso eu diria que basicamente nenhuma gravadora tem. Então a Sony Music e a Universal, que são as 2 maiores gravadoras do mundo, nós temos esse acesso direto a eles, com reuniões quinzenais, periódicas e tal, e a gente consegue negociar, fazer o trabalho de pitching, que é o trabalho de você apresentar o produto e falar assim, poxa, isso aqui é uma prioridade nossa, vamos tentar colocar no máximo de playlists e tudo mais e tal. Então esse trabalho, quem tem são as gravadoras, os independentes não conseguem, né? E aí muitos artistas hoje estão confundindo gravadora com agregadora. A agregadora nada mais é do que um prestador de serviço para colocar o seu conteúdo nas plataformas digitais. E ponto, parou. Agora, eu sempre uso muito essa imagem de que você está, por exemplo, no Atacadão, no supermercado Atacadão, com aquelas plataformas, aqueles corredores enormes. E o que é o trabalho do agregador? Pegar o teu disco, o teu CD, o teu álbum e colocar lá na plataforma, no corredor 35, no 5º andar da estante. Está dentro do supermercado? Está. Alguém vai lá pegar? Não. São 60 milhões de músicas hoje nas plataformas digitais. Então, se você não tiver um bom trabalho de divulgação, um bom trabalho para colocação do seu conteúdo em destaque, o que a gravadora faz? Ela contrata uma moça muito bonita, um promotor de vendas muito bonito, e bota no checkout e colocando ele, olha aqui, ouça a música do artista tal e tal. Tudo, faz toda a diferença. Toda a diferença. Maurício, pera, dá uma pausa aqui, o tempo está quase esgotado. Mas olha só, Ramon, eu já fiz várias lives, até como eu falo demais, em que a pessoa faz o seguinte, quando der aquele 1 hora, ela acaba e começa novamente. Então, você pode? Então, como eu estou cobrando por minuto e eu quero ganhar mais, eu tenho fazer uma segunda hora, não tem problema. Assim. Então tá combinado, acho que ninguém aqui vai reclamar disso, na verdade estamos subindo, né? Quero dizer para o pessoal que entrou aqui pelo perfil do Maurício, se inscreva, História da Música Cristã no Brasil, a gente tem conversado quase que todo dia sobre esses assuntos, tem muita coisa boa surgindo aqui, e foi a Leila que participou aqui, que falou sobre os independentes nessa fase. Eu escutei teu podcast, e não vou mudar de assunto não, tem bem a ver com o que a gente está falando. Você até deu um exemplo, por exemplo, é redundância, né? Você deu um exemplo da Pompeu, que surgiu no YouTube, que explodiu, e hoje ela está aí no primeiro time.
Pensando nessa questão dos independentes, você falou da relação com o YouTube, você falou agora das plataformas, como é que fica o pessoal independente nisso? Eu acho que, na verdade, a questão do independente ela sempre foi um grande desafio, né? Ninguém nasce jogando no Flamengo, assim, difícil, né? Assim, vai começar, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, né? Começou a jogar no São Cristóvão, né? Do São Cristóvão chegou acho que pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro PSV e aí por aí vai. Então, independente, na verdade, é o início de todo mundo, cara. Eu acho que a Cassiane, Damares, cara, começaram de forma independente, até que foram descobertos por gravadoras e tudo mais. Tem um componente aí, sim, de oportunidade, que às vezes a oportunidade passa e o artista precisa entender ali que é importante. Tem uma questão de maturação, mas nesse momento, eu diria que é o momento mais fácil, Ramon, para que um artista ele seja conhecido ou reconhecido por uma gravadora. Na época do físico, por exemplo, a gente tinha muito foco em São Paulo e Rio. Artistas que morassem em São Paulo e Rio. Hoje, por exemplo, eu tenho artista que mora em Paris, sabe? Então, nós não temos mais essa necessidade de ficar focados na questão geográfica, né? Então você tem uma facilidade. Agora, o que as gravadoras, no meu caso, o que o Maurício Soares, detesto falar na terceira pessoa, mas o que eu tô sempre ligado? Primeira coisa, é a qualidade, né? Então o artista precisa ter qualidade. E aí, barra qualidade, eu gosto muito de identidade. Não adianta a pessoa chegar para mim e falar assim, minha filha canta igual a Aline Barros. Legal, a Aline Barros já está assinada com a Sony. Então, eu não vou trazer uma grande novidade. O meu filho toca numa banda que faz assim, super moderno, a cara do Hillsong. Pô, legal, tem 850 mil bandas que tocam igual o Hillsong. Então, não tem identidade. Então, essa questão da qualidade, barra identidade, a questão de números, ela já precisa ter alguns números interessantes de Spotify, de YouTube, de redes sociais. E a terceira, e talvez não mais importante, mas é muito importante, é que o artista tenha o DNA digital. O que é isso? Que ele saiba já mexer, se comunicar. Então agora, por exemplo, a bola da vez agora é o TikTok. O cara tem que estar lá no TikTok fazendo seus vídeos, e ele tem que saber, que tem que falar de música todos os dias, ele tem que saber que existe um cronograma a ser seguido em termos de lançamentos. A gente vê, especialmente em artistas ali de 20, 25 anos, que isso é uma coisa tão natural, que a gente não precisa explicar. É muito difícil eu pegar um artista muito jovem e que eu tenha que explicar para ele que ele precisa se comunicar na rede social através de stories e não só de propagandazinha de post fixo. Porque isso é muito já da natureza, né? Então, essa questão do DNA. Então, para esses artistas independentes que querem crescer e ser reconhecidos por uma gravadora, a minha sugestão é: invista ao máximo na qualidade da sua música e invista também no impulsionamento do seu conteúdo. Para quem me acompanha muito nas lives e tal, acaba que acha um pouco repetitivo o que eu falo, mas de fato tem que ser falado o tempo todo, né? E eu brinco muito de que de que orgânico é só salada, né? Porque muita gente agora fala, não, porque eu consegui esses números de forma orgânica, mó blasé, assim, né? Com aquela cara de nojo, assim, não, eu consegui e tal, como se fosse uma grande coisa. Querido, se você tivesse investido R$2.000, R$1.000, você teria duplicado, muitas das vezes, o seu resultado de visualizações. E o que importa é isso, né? Então, para os artistas independentes, invistam da forma correta no impulsionamento dos seus conteúdos, na produção do seu material e por aí vai. Eu acho que tem espaço. A Sony mesmo, a gente, cara, o tempo todo tá... Eu agora contratei 2 artistas, uma de São Paulo, uma capixaba, uma do Espírito Santo, a Amanda Loyola e a Thaís Castro. Cara, são artistas que não são nem um pouco conhecidas assim nacionalmente, mas uma já tem 200 mil inscritos no seu canal do YouTube, já teve participação em programa de televisão,
canta muito bem, tem uma plástica boa e por aí vai. Então, é uma série de componentes que a gente está avaliando. A gente vai falar, você falou identidade, e isso tem a ver diretamente aí com o que a gente tem conversado de história, mas antes eu tenho essa curiosidade também. Você acredita que estamos, em termos de tecnologia musical, a coisa deu estabilizada, você acredita que já vai mudar logo? Como é que está isso? Porque aqui, Ramon, ao Ageu Daniel, que ele botou aqui o seguinte: os maiores artistas mundiais da atualidade são DJs. Por que a Sony Gospel não investe no segmento com vários produtores e DJs? Eu acho assim, quando a gente faz uma afirmação, a primeira coisa que a gente precisa saber é se essa afirmação está correta, tá, Geu? Então, a Sony foi a primeira gravadora a investir num DJ. O DJ PV está com a Sony Music há 7 anos. O DJ PV hoje é o artista brasileiro, depois do Thales, mais conhecido fora do país. O DJ PV tem feito shows na República Dominicana para 10 mil, 12 mil pessoas. Então, eu não posso aceitar esse seu argumento de que a Sony não investe. A gente tem o Duo Franco, que é uma dupla de Goiânia, que tem feito um trabalho maravilhoso, crescido absurdamente com música eletrônica. E a gente tem o DJ Kento, que para mim é um dos maiores DJs, não só do gospel, mas no secular também. É um cara muito, muito, muito capacitado e que tem feito um trabalho muito grande. Então, eu acho só que antes de você afirmar que a gente não investe em eletrônico, que você pode se informar um pouquinho antes. E é isso. Deus te abençoe. Tá bom? E com relação à nova tecnologia, Ramon, eu acho que o próximo passo é a inteligência artificial e os devices de voz. O que é o device de voz? Por exemplo, a Amazon tem o Alexa, e eu tenho até na minha casa, e é fantástico, é sensacional, onde você conversa com o aparelho. Eu chego, por exemplo, Alexa, bom dia, eu quero ouvir música para academia. E ela vai e me apresenta músicas, uma playlist de academia. Então, essa questão de inteligência artificial é o próximo passo do consumo, mas ele ainda vai continuar sendo no formato de streaming, né? Então, eu não sei qual seria o próximo passo no formato, mas eu tenho certeza de que a música ela vai ser totalmente ligada à inteligência artificial. De você chegar na sua casa, de você chegar... Eu já ia falar que você ia apertar o botão para ligar a luz. Não. Você vai chegar na sua casa, a luz da sua casa vai acender e ela vai automaticamente já trazer uma trilha sonora para a sua entrada na sua casa. Você pode, através do seu carro, chegando na sua casa, e você vai lá e digita assim: quero chegar em casa com uma sinfonia de Beethoven. E quando você chegar em casa, as luzes da sua casa vão acender automaticamente, vai se criar um clima com música de Beethoven. Esse já é um passo que já existe, tá? Então, ele ainda não é popular, mas a inteligência artificial ela já existe e ela já vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, hoje a música, ou esse ambiente musical, na verdade, esse ambiente de consumo, ele está totalmente baseado em comportamentos. Você, por exemplo, você vai na internet e você quer comprar uma nova geladeira, você vai lá e pesquisa sobre geladeiras. Cara, os seus próximos 10 dias você vai ser massacrado por propaganda de geladeira. Até que uma hora ele vai entender que você comprou a geladeira e que você não quer mais geladeira. Então, essa questão da inteligência artificial não é o próximo passo. Ele já existe. Só para efeito de informação, a Sony Music, há 3 anos atrás, não tinha um departamento de BI, que é Business Intelligence, e a gente tem hoje um mega de um departamento de BI, um mega departamento de análise de dados. Semanalmente eu tenho relatórios de consumo na minha mesa, no meu computador, não tem papel, no meu computador, e a gente tem várias decisões estratégicas que são tomadas através de percepções do departamento de inteligência da Sony Music, inclusive contratações. Eu cheguei a contratar alguns artistas, ou conhecer alguns artistas,
em função de relatórios de consumo em que a gente via o crescimento no número de streams de determinados artistas que eu sequer conhecia, mas eles já foram percebidos pelo nosso sistema e aí a gente entrou em contato com esses artistas. Então, eu acho que o próximo passo é justamente essa questão tecnológica. Ela está completamente inserida não só no dia a dia das gravadoras, mas no consumo também. E com isso eu entendo, as nossas perspectivas é de que o mercado da música no mundo ele vai ficar cada vez mais concentrado em 2 ou 3 players grandes, mundiais, né? E eu vejo no mercado gospel nacional a mesma tendência. A gente chegou a ter mais de 100 selos e eu creio que num espaço de tempo muito reduzido a gente vai estar concentrado aí em 2 ou 3 empresas que vão das cartas concentrar o maior número de catálogos. Isso já está acontecendo, né? Quem lembra aí daquela explosão dos anos 2000 sabe que, de fato, nós hoje temos muitos com a entrada da Sony, e aí também teve a entrada da Som Livre nisso ali em 2010, 2000 e pouco, deu uma bela reduzida já. Ela é um pouco precursora, acho que ela é de 2008, a Sony de 2010. A grande diferença da Som Livre é que a Som Livre não teve desde o início um departamento muito estruturado, e a Sony não, a gente já começou já com o pé na porta e graças a Deus o resultado foi... A Som Livre entrou com coletâneas, né? Ela fazia os melhores e falou com coletâneas, uma coisa meio... uma coisa um pouco meio que para testar e tal. E como eu digo sempre, eu não acredito em meia gravidez. Ou se está grávido ou não se está, né? Então, quando me foi apresentado o projeto da Sony, a primeira coisa que eu fiz, falei, cara, vocês querem de fato ter um departamento gospel, vocês querem de fato ter a liderança do mercado, vocês querem de fato ter um trabalho sério, então deixa que a gente vai fazer, vou ter uma equipe exclusiva e tudo mais e tal. E acho que muito do sucesso foi ter essa gravidez por completo da Sony e não uma meia gravidez. Tá, deixa eu explicar aqui para o pessoal que entrou. Gente, eu suspendi os comentários por uma única questão, porque o Maurício ele começa a desenvolver a resposta e vai entrando no comentário perguntando outras coisas, e às vezes a gente vai... Deixa. Pode deixar? Na verdade, eu não fiquei bravo com o rapaz, não. É só porque é uma questão de cultura, para saber falar o que realmente acontece. Mas pode... Não, tranquilo. Aí, eu quero comentário. Vamos lá. Eu já vou liberar aqui. Eu quero falar... Não vai chegar nesse ponto. Mas era realmente para a gente conseguir... muita coisa, e eu estou vendo o tempo passando aqui. Você falou sobre identidade. Claro que você está respirando dentro do ambiente do mercado. Eu estou falando agora de fora. Eu desde 2007, que eu estou só na questão pastoral, que eu não tenho mais contato com gravadora nem nada. Mas a sensação que a gente tem na ponta é que as músicas... Você falou de identidade, mas está tudo muito igual. Você consegue ver isso, essa questão? Dá para dizer que as pessoas estão desenvolvendo identidades? Eu olho e vejo de modo geral, na parte do louvor, está todo mundo cantando do mesmo jeito. O Kemuel chegou e eu concordo, assim, você comentou do Kemuel. O Kemuel foi, você olha e fala assim, nossa, aí de repente está todo mundo cantando igual o Kemuel. Aí surge o voz... Está tudo muito igual. Você tem essa sensação ou não? Eu acho que no nosso meio confunde-se muito referência com cópia. Eu acho que é muito importante você ter, sim, referências, mas eu acho que o músico evangélico ele precisa romper um pouquinho com a preguiça e de fato, estudar, né? Quando você vê, por exemplo, o Ministério de Louvor, a gente sempre tem como referência Hillsong, Elevation, Jesus Kilter, mais ou menos essa tríade aí, né? Cara, mas existe tanta coisa boa, existe tantos artistas interessantes, há tanta qualidade, e mais do que isso, hoje você tem a oportunidade. Eu me lembro de eu ir aos Estados Unidos e levar uma mala exclusiva para trazer CDs. Não era contrabando, não, era para uso próprio. Né? E eu me lembro que eu chegava e comprava, cara, isso aqui eu quero ouvir. DVDs, eu pegava vários DVDs e tal, para assistir, que chegava em casa e eu queria assistir, eu queria ver e tal, pegar novas informações e tal.
Hoje você tem 60 milhões de músicas no seu aplicativo de áudio streaming. Então, o porquê de você ouvir e produzir coisas iguais, né? Então, há uma preguiça generalizada no nosso meio. Há uma preguiça, inclusive das próprias gravadoras. Uma coisa que me irrita profundamente é a palavra "isso vende". Como vende? Não tem mais venda. O que tem é o seguinte, cara. Eu sempre digo, a música são três: a ruim, a boa e a que arrepia. E eu quero procurar sempre a música que arrepia. Porque essa música que arrepia, ela vai durar 10 anos, 15 anos, 50 anos. Por exemplo, Ninguém Explica a Deus, a gente lançou em 2017. Talvez, 2017. A música tá no top 200, top 500 do top 5.000 geral do Brasil até hoje. Por quê? Porque a música é muito boa. Então, a nossa busca, como gravar... eu vou falar porque eu não posso falar pelos outros profissionais de outras empresas, mas o meu desafio é buscar a música que arrepia. E, de fato, é muito frustrante quando você ouve uma música que te dá aquela sensação de déjà vu. Ou seja, eu já ouvi isso. Aquele riff de guitarra, aquele choro, aquele miado, aquela coisa, aquele mantra. Meu Deus, isso é chato demais. Agora, o público também tem sua parcela de culpa? Tem, porque o público precisa também buscar por novas referências. Então, eu acho que... mas o público eu ainda considero, Ramon, como menos culpado. Tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu gosto muito de exemplos. Quando eu lancei o Thales, na minha época, a Graça Music, eu me lembro que eu peguei o disco dele e eu fui apresentar o disco dele para várias e várias pessoas. De vendedores de lojas, gerentes de lojas, a diretores de rádio. E todo mundo ouvia e falava assim, cara, é legal, mas é muito diferente. É legal, mas é muito difícil, hein? Poxa, ainda mais com essa capa, o negão de óculos escuros na capa. Estranho, né? E aí, eu me lembro que até a própria contratação, quando eu cheguei pro dono da empresa e falei para ele que eu queria contratar o Thales, ele chegou para mim e falou assim, eu acho que não. Aí eu falei assim, olha, minhas palavras, abre aspas, se eu tenho algum crédito aqui na companhia, eu quero usar o meu crédito para contratar esse artista, ok? Peguei, virei as costas e fui embora, nem esperei a resposta dele. E aí, fomos lançando o projeto, e o projeto foi sendo um sucesso. E as pessoas amaram. Por quê? Muitas das vezes, por exemplo, a pessoa que nunca comeu caviar, ela não sabe dizer se o caviar é bom ou se é ruim. Entendeu? Até que você oferece, entendeu? Então, o grande problema é que as gravadoras também, especialmente na época do CD físico, elas tinham muito medo de investir em coisas novas, né? E a gente... E eu já tenho essa característica, assim, eu lancei o Regis Danese, eu lancei o Thales Roberto, o Alcubo, a Disco Praise, até então era uma banda de Brasília, e a gente apresenta coisas diferentes. Então, cara, basta dizer que o primeiro disco do Leonardo Gonçalves na Sony Music foi um disco em hebraico. Você quer uma coisa mais over, mais fora da realidade do que um disco em hebraico, em que você não conseguia nem cantar junto, porque o hebraico do Leonardo é um hebraico ortodoxo e pô, não é, sabe, é uma coisa muito louca. Mas por quê? E o público amou esse disco. Então, a gente lançou DJ PV, Marcela Thaís numa proposta folk, a primeira cantora com uma proposta folk, com uma música muito cheia de poesia, de duplos sentidos e tal. E o público amou. Então, eu acho que por que o worship o worship virou essa sensação? Primeiro, porque é muito fácil tocar. Do ponto de vista técnico, é extremamente fácil tocar. E segundo, porque, cara, todo mundo acha que é isso que a igreja canta. É isso que as pessoas querem consumir. E aí, quando você cria essas unanimidades, é muito difícil você romper. Eu tento, de todas as formas, dar alternativas. Não é que eu não trabalhe com worship, mas eu não só trabalho com worship, entendeu? Até porque, por exemplo, há 5 anos atrás eu lancei o projeto Sony Music Gospel, Sony Music Live, que é um projeto de YouTube.
Sim, fantástico. Esse projeto, qual foi o grande sacação? Na época, o YouTube pagava muito bem pela monetização e eu comecei a ver alguns clipes de Ed Sheeran, por exemplo, uma luz branca em cima dele, nada em volta, ele com voz de violão, e tinha lá 150 milhões de visualizações na época. E aí eu fiz o cálculo, falei, caramba, isso aqui trouxe não sei quantos $1000, um clipe desse que não deve ter custado tanto. Falei, pô, isso aí é interessante. Aí vi o Bruno Mars com uma mochilinha nas costas tocando numa cafeteria, uma biblioteca, uma coisa assim e tal. Eu falei, uau, isso aí também baratíssimo. E aí me deu a sacação de falar, pô, eu vou fazer uma série de vídeos numa mesma locação, com um custo baixíssimo, Minha esposa me salvando aqui com água aqui. Um custo baixíssimo e aí uma visualização enorme. E aí nós lançamos o Sony Music Live e hoje, 5 anos depois, nós temos 1,3 bilhão de visualizações desse projeto. Extremamente lucrativo esse projeto. E a gente lançou aquela coisa da lampadinha amarela e tal, até que todo mundo começou a ter live de lampadinha amarela, o cara barbudo, o cara de chapéuzinho preto, né, fazendo, e aquelas pessoas ali envolvidas e tal, até que chegou na 4ª temporada, eu parei, não, parei, vamos parar e vamos buscar alguma coisa nova, porque todo mundo veio atrás. Tá fazendo. O que para mim é muito orgulho, você de alguma forma criar uma tendência. Fiquei muito feliz com isso, mas eu achei que a gente tem que estar sempre um passo à frente. E paramos. Eu poderia tranquilamente seguir nesse mesmo modelo e tal. Agora, nesse ano de 2020, já estava previsto o lançamento de uma nova série, uma nova temporada do Sony Music Live. A gente até deu parada por causa da pandemia e tudo mais. E tal. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o meio gospel, a gente tem... Por exemplo, Anderson Freire foi um grande compositor de grandes sucessos. E aí as pessoas me chegavam para mim e falavam assim, Maurício, olha só, eu tenho um disco novo que tem 3 músicas do Anderson Freire. Só falava do Anderson Freire. Mas eu queria saber o que você está cantando, minha querida. Não, mas tem música do Anderson Freire. Sabe? Então, assim, o Anderson Freire teve de uma hora para outra 500 músicas sendo gravadas. Ou seja, popularizou. Fica tudo igual. Você criou uma massa igual. Né? Eu me lembro que na época que a MK Music, MK Publicitar, ela era uma grande referência, por uma questão deles lá, eles entenderam que a cantora tinha que cantar lá, o tom lá em cima, lá no coqueiro e tal. E aí, de repente, todo mundo no Brasil começou a cantar lá no coqueiro. Uhum. É fogo que sobe, é fogo que... No gospel é muito engraçado. Uma música, quando explode, ela parece que ela vira a referência para todo mundo fazer. Quando se fala sobre fogo, é só fogo. Quando se fala chuva, meu Deus, é uma inundação. Parece a época do Noé, sabe? É muita água, é muita água, muita água, muita água. E aí casa, agora tudo é casa, 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 casa. E leão, 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 leão. Meu Deus, as pessoas não conseguem pensar diferente. E, na verdade, hoje, uma das coisas que a gente quer é justamente identidade, né? E não Ctrl-C, Ctrl-V, né? Esse negócio, só abrir um parênteses aqui, esse negócio de casa é engraçado, porque o Cris está aqui, o Filhos do Homem lançou Casa Favorita, acho que há 15 anos atrás, não lembro quantos anos, mas é por aí, deu uns 15 anos ou mais, né? E de repente tudo virou casa e eu me assustei, eu falei, gente... O que aconteceu? Voltamos a casa, o que houve? E é o momento que a gente tem. Eu queria perguntar para você agora, como é que você vê? Eu tenho reparado que muitos cantores, inclusive dessa nova geração, vamos pegar o Ely Soares, lançando trabalhos de releituras. O Ely Soares fez um trabalho, eu não lembro se é Memórias agora, eu não lembro qual que é o título. Ariane, o da Ariane é lindo, assim, para quem viveu aquilo. Um dos melhores projetos de releitura já lançados na história da música gospel, em todos os tempos. Eu acho que esse projeto, Como Cantavam os Nossos Pais, da Ariane, é uma das coisas mais lindas que eu mais tenho orgulho de ter participado. Então, você senta, para quem lembra dessas músicas, inclusive foi engraçado porque eu lembro que ela gravou uma música maravilhosa do Milad, Não Tenha Sobre Ti, e aí a turma da nova geração aqui da igreja ouviu, se apaixonou pela música,
E aí um dia eu tô no culto, entrou uma música lá na programação e apareceu lá, não tenha sobre ti, Ariane. Aí eu até fui lá na turma da falei, gente, essa música não é da Ariane. Porque tem muita gente nas igrejas hoje, Ramon, que acha que a música gospel começou com o Ousado Amor. Pois é. Entendeu? E aí, culpa deles? Não, culpa dos artistas que ainda estão vivos e culpa dessa... que eles simplesmente eles se entraram num processo de auto-isolamento e de, sabe, entregou. Então, Agora a gente entra... Eu vi outro dia desses uma das suas lives, eu tenho sempre que podido, eu tenho entrado para assistir, de artista que já foi gigante. Eu já tive todos os discos dele e tal. E parece que eu tô falando com uma imagem holográfica. Porque, sabe, é uma coisa muito louca, assim, o nível que a pessoa... E aí, ao mesmo tempo, esse artista que já viveu o auge, ele começa a negar a qualidade de tudo que está sendo feito hoje, ou negar, ou falar mal do mercado, das gravadoras e tudo mais. Cara, tudo se renova, né? Tudo se renova. E eu acho incrível como que a gente tem aí uma geração de artistas extremamente poéticos, talentosos e que foram revolucionários em sua época, que perderam esse espírito revolucionário. Simplesmente perderam, viraram extremamente conservadores, né? Então, tudo que eles pregavam de mudança, de novas oportunidades, de novos sons, de novas sonoridades, eles passaram a ser reacionários porque acham que o que eles lançaram como renovador no passado, ele deveria continuar sendo renovador hoje. E não é isso. A vida ela é um sistema constante de mudanças, né? Entendi. Até colocou aqui, o Cris colocou, né, tudo se renova, mas dentro disso, e até com a beleza desses trabalhos de releitura, você consegue ver um espaço, uma possibilidade de retorno, ou inclusive desses novos artistas, vou usar a expressão artistas, estamos falando de mercado, você vê a necessidade, o espaço para releituras, tem espaço essas letras, essas músicas. Você é uma pessoa que passou as transições e você continua. Eu acho muito legal isso, né? Você começou lá na Vind, você passou pelo vinil, pelo CD, está na música digital, você viu muitos desses. O próprio Highlander, né? Highlander. Você enxerga esse espaço hoje? Ou até projetos de releitura crescendo? Aí são duas questões. Uma é uma reinserção desses artistas mais antigos no novo cenário, basta que eles queiram. Isso é ponto pacífico. Por exemplo, digamos que o Asaf, de repente, de uma hora para outra, ele queira se lançar e tá lá em cima. Basta ele querer. Basta ele querer, porque esse é um mercado extremamente democrático. Ele é muito concorrido, porque justamente ele é democrático. Mas ele é democrático. Então, se o Asaf quiser ter um crescimento, por exemplo, de 300% no número de consumo de streamings dele em coisa de 2 meses, o caminho está todo ali. Ele está todo traçado. Olha, você tem que fazer isso, e você vai chegar e vai ter um novo posicionamento na tua carreira. A gente fez isso com Ludmilla Ferber, a gente fez isso com a Estela, a gente acabou de fazer, a gente fez isso com a Aline Barros. Então, tem espaço para todo mundo, né? Agora, a questão de releituras, sim, o tempo todo a gente faz. É engraçado que muitas das vezes eu mostro para alguns dos meus artistas mais jovens algumas músicas e eles enxergam como inédito, porque de fato, por exemplo, se tem uma música que me marcou na minha adolescência, mas na minha juventude, é da Cíntia e Silvia. Cíntia e Silvia era a dupla de São Paulo, se eu não me engano, que eram da gravadora Vencedores por Cristo. E as letras, a sonoridade, a proposta musical de Cíntia e Silvia é o que há de mais moderno, inclusive hoje. Só que eu fui tentar buscar aonde elas se encontram e praticamente é um trabalho de arqueologia, de investigação, por exemplo, né? Então, é muito
é muito interessante esse distanciamento dos artistas da década de 90 com a realidade atual, né? E aí, por mais que eles possam querer colocar a conta nas gravadoras ou no mercado, na verdade, o grande culpado, se é que a palavra seria essa, são os próprios artistas que acharam que... Então, por exemplo, Adhemar de Campos é um artista que vira e mexe e tá aí, ó, aparece, lança uma coisa e tal. Aí o Adhemar de Campos é o gênio do streaming. Cara, tá bem longe, muito querido, muito amigo, mas tá bem longe de ter o entendimento. Só que ele não se acomodou. É talvez um dos artistas mais homenageados, um dos artistas mais insensados dessa geração mais antiga, mas ele faz a parte dele, né? Então eu peguei, por exemplo, toda a discografia da Ludmilla Ferber e a gente está colocando essa discografia nas plataformas. Não estavam. Assim, como que um artista do tamanho de uma Ludmilla Ferber e com tanta riqueza, a sua discografia não está nas plataformas digitais? Então, eu vi uma pergunta do Cris Batiston, então o que fazer para se recolocar? A primeira coisa é entender de que precisa mexer culturalmente na forma de trabalho, né? Você precisa assumir aquelas 50% da tua responsabilidade. David Kinlan. David é outro. Esteve conosco no treinamento da Sony Music no final do ano passado. Eu vi a cabeça do David fervendo, vermelha, aquele irlandês, né, com a cabeça bem vermelha, de tanta informação que ele pegou no nosso treinamento. E está tentando... E ele me falou, Maurício, eu tenho mais de 20 mil discos no meu estoque no meu escritório. Eu falei, primeira coisa que você vai fazer é tirar esses 20 mil discos, porque só o que você paga de IPTU por metro quadrado pelo estoque dos seus discos, você já está gerando um prejuízo incrível, que você não vai recuperar nunca. Arruma uma empresa que faça recolhimento de material reciclado e doa esse material para eles. E é isso. Então, a primeira coisa que o artista mais antigo, ou de qualquer artista, precisa fazer é entender que hoje o relacionamento com a música é diferente. Segundo, contratar uma empresa de marketing digital profissional. E aí não é aquele amigo que entende muito de Photoshop, não é aquele seu sobrinho de 14 anos que adora mexer no PlayStation e que também faz algumas artes ali no computador. É quem trabalha de forma analítica. Então, existem já alguns bons escritórios de marketing digital no nosso meio, e aí era importante você estar se ajustando a esse tipo de profissional. E, claro, evidente, você lançar músicas e músicas de qualidade e ter relacionamento. O network, nesse momento, ele é muito importante. Ô, Maurício, como é que você tem visto os resultados dessas lives, pensando agora na música gospel? Satisfatório, pensando pela Sony? Tem muita live acontecendo? O primeiro erro das lives no gospel foi cada um fazer sem ter uma agenda oficial do mercado, né? Então, por exemplo... Tá chocando tudo. Tá todo mundo soltando ao mesmo tempo, um monte de coisa e tal. No sertanejo, aí também tem uma outra questão. Às vezes a gente bate muito no gospel, né? E eu sou um cara que bato muito no gospel, mas também tem que entender a nossa realidade. Por exemplo, no sertanejo, 70% dos grandes cantores sertanejos, eles participam dos mesmos escritórios de agenciamento. Então, por exemplo, digamos, vamos lá, vou falar aleatoriamente. Luan Santana, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Paralava, são do escritório X. Zé Neto, Frederico, são do escritório Y. O que acontece? O próprio escritório, ele já tem ali 10, 15 artistas. Então, o escritório, naturalmente, ele vai organizar a agenda para que nenhum deles bata um com o outro. E os artistas do escritório X tem muito relacionamento com o escritório Y. E o escritório X também tem algum relacionamento com o escritório Y e Z. E aí, ao perceberem que Gustavo Lima foi o primeiro a ter a sua live, todo mundo, uau, eu quero isso que o Gustavo está fazendo, eles começaram a se falar entre si e a agendar, olha, você vai no dia tal, 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 tal. Ou seja, houve uma conversa para que não houvesse uma canibalização das lives. Então, e no gospel,
nem dentro da própria gravadora houve essa conversa. Eu vejo gravadoras do gospel fazendo 5, 6 grandes lives no mesmo dia. E aí não dá. Então, eu, por exemplo, eu tenho alguns meus consultores, especialmente dentro das mídias, dos sites e tal, e que eu pergunto para eles, cara, como é que tá a agenda aí de lives para as próximas 3 semanas? E eles vão lá e a gente vai tentando fazer essa compilação e a gente vai ali ajustando a agenda. Então, um dos grandes problemas do gospel, acho que é essa questão de se conversa muito pouco. A outra questão também, né? Por que a live do artista XYZ sertanejo está tendo milhões de visualizações? Porque também há uma verba de impulsionamento muito grande. A verba, por exemplo, artistas do segmento sertanejo que chegaram a faturar 2 milhões e 100 mil reais de patrocínio. Então, ele pode pegar 300 mil, 400 mil reais e fazer de investimento de impulsionamento. Então, no gospel, os poucos patrocínios que vieram para o gospel, basicamente são para sustento do próprio artista. Então, vamos falar agora da questão do patrocínio. Com os números, e por que a música gospel? É claro que uma indústria de cerveja não vai patrocinar, eu sei. Mas, de modo geral, o patrocínio dentro do gospel ainda é pequeno, não é? Quase inexistente. Por quê? Porque, por vários motivos. Aí eu já vou jogar para o outro lado. Acho que as grandes agências de publicidade no Brasil, as grandes, que detêm as maiores contas de Itaú, Bradesco e Casas Bahia e tal, eles não enxergam o mercado gospel, o que é um grande erro, porque nós estamos falando de um público de 60 milhões de habitantes, que são pessoas que comem arroz, comem feijão, compram televisão, compram geladeira, têm seu celular e tudo mais e tal. Então eu acho que aí há uma grande miopia, uma grande ignorância. Eu me lembro quando eu comecei o gospel dentro da Sony, e quando eu andava pelos corredores da companhia, as pessoas me olhavam meio assim, esse aí é o cara do gospel. Porque eles achavam que eu ia pegar a Bíblia e ia subir numa mesa e começar a fazer uma pregação no meio do salão da Sony Music e tal. Então, há uma ignorância muito grande. Então, o primeiro projeto que eu lancei na Sony foi o projeto da banda Resgate. Lançamos no dia 20 de maio de 2010. E quando as pessoas ouviram aquele disco da banda Resgate, falaram, cara, isso aqui que é gospel? Isso aqui é gospel? Que sensacional e tal, pô. Um projeto produzido pelo Dudu Borges, antes do Dudu Borges ser a grande referência da música sertaneja no Brasil e tal. Então, há uma ignorância muito grande com relação ao que é o segmento gospel. Há também uma desculpa esfarrapada de que as marcas não se envolvem com política, futebol e religião. Então há essa desculpa, não, isso é religião, a gente não se envolve com religião, a gente tem... Mas eles se envolvem em muitas outras polêmicas e talvez haja também uma falha do próprio segmento gospel de não saber se vender, de não saber... por exemplo, eu acho que alguns artistas, eles erram a mão quando vão, por exemplo, em programas de televisão e ali eles querem fazer o programa de televisão como se fosse um púlpito de uma igreja. Glória a Deus, irmão, aleluia. E não é isso. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter diligência, você tem que saber se posicionar, você tem que ter uma roupa diferente. Então, eu acho que talvez essas lives, Ramon, elas já comecem agora a ter algumas... A Sony conseguiu fechar alguns patrocínios para as nossas lives do gospel. A gente tem um departamento de Business Development, que é uma área de BD que a gente chama, que é uma área de negócios, onde ela faz busca de patrocínios, ela faz busca de patrocínios para shows e festivais e tudo mais e tal. E essa área começamos já a ter resultados agora com o gospel. Ainda são resultados muito tímidos, perto do secular, mas eu acho muito legal que as marcas começam a ter essa visão. Eu acho que daqui a pouco vamos ter mais... Existe uma ação chamada Product...
Esqueci agora o nome, esqueci mesmo, me deu me deu um branco. Mas ok, basicamente é o seguinte, é uma inserção de uma marca dentro de um videoclipe. Tá? Uhum. Product placement. O que é isso? Por exemplo, eu estou fazendo, digamos que isso aqui seja um refrigerante, e aí é o refrigerante da marca XYZ, e eu no clipe eu vou lá e bebo. Está dentro do roteiro do clipe a inserção daquela marca. E para isso, a marca vai e paga um determinado valor. Isso é uma ação que a gente, na Sony, a gente tem feito bastante iniciativas nesse sentido. E aí eu vi aqui o Brian Chagas, que é um grande compositor, falando também que existem grandes empresários, e esses empresários também evangélicos, grandes empresários evangélicos, esses empresários evangélicos também precisavam investir dentro do nosso segmento. Então, infelizmente, a gente tem poucos empresários cristãos entendendo de que o mercado consumidor cristão é interessante, o que é um grande contrassenso. Eu tenho visto nessas lives todas aí, o pessoal está até perguntando, falando para salvar. Gente, as lives elas ficam aqui no Instagram 24 horas, normal, mas eu subo, né, elas estão no Facebook, tem um perfil com o mesmo nome, História da Música Cristã no Brasil. Depois eu coloco no YouTube também com o mesmo nome, História da Música Cristã no Brasil. E estou começando agora a colocar os áudios das lives em podcast, né, para o pessoal pedindo, então o objetivo realmente é esse. Eu tenho aprendido e visto, claro, né? A música ela vem quebrando barreiras, as fases, os preconceitos dentro da igreja. Lá atrás o povo achava que não podia ter violão, depois do violão foi a bateria, aí era o rock que era do diabo, foi a bossa nova, foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. E talvez o momento, a barreira que a música evangélica hoje, eu gosto, encontre, é exatamente essa transição com o secular, com o ambiente secular, com as empresas, patrocínio, seria a grande barreira a ser quebrada hoje? Quando eu cheguei na Sony há 10 anos atrás, talvez a grande barreira que nós tínhamos na época era que a mídia secular entendesse o gospel. E tenho muito orgulho, de alguma forma, ter contribuído para isso. Eu me lembro que a minha contratação para o projeto Gospel na Sony foi matéria do Lauro Jardim na revista Veja, né? Então, houve lá uma matéria dele, uma citação da minha chegada com meu nome e tudo mais e tal na revista Veja. E eu me lembro que nesse primeiro ano eu dei mais de 50 entrevistas para revistas e jornais seculares e muitos programas de televisão e tal. E eu acho que ali foi a ruptura da ignorância da mídia secular para o gospel. E hoje você vê com muito mais frequência artistas nossos participando dos programas de Raul Gil, de Fátima Bernardes, de Altas Horas e tantos outros mais, do Faro e tudo mais. Então, eu acho que essa barreira de gospel dentro da mídia secular, eu acho que ela foi rompida. Eu acho que agora o grande desafio é justamente o mercado publicitário entender que temos aí, por exemplo, e aí não é só uma barreira do gospel, da música gospel, mas uma própria barreira do segmento, né? Você vê que, por exemplo, na última eleição presidencial, as últimas eleições em especial, o segmento evangélico ele tem sido levado muito mais a sério do que era antigamente, né? Então há uma clara política de aproximação ao eleitor evangélico no Brasil, porque hoje, seguramente, o evangélico ele decide uma eleição, seja em nível local, municipal, estadual ou mesmo federal. Então, a política já entendeu, não faço aqui juízo de valor se entendeu se está se relacionando com o lado certo do evangelho, das lideranças evangélicas ou não é esse o juízo, mas que percebeu e que trouxe à baila o segmento gospel, eu não tenho dúvida. E eu acho que agora as empresas, eu acho que a chegada da Sony, da Som Livre, da Universal Music, a Warner teve uma tentativa há um ano e pouco atrás, frustrou-se aí e tal, e aí por uma série de outros fatores. Mas as gravadoras, por exemplo, já entenderam a importância do gospel dentro do cenário da música, né? Então, eu acho que o que falta é isso, é uma grande operadora de telefonia, é uma grande
empresa promotora de festivais e as grandes marcas entenderem esse segmento e tudo mais. Então, por exemplo, Ramon, as plataformas, a Deezer tem um editor exclusivo de música gospel, que é o Lincoln Baena. Você tem fora o Wellington no Spotify, um exclusivo também dentro do Spotify para o gospel. Isso são coisas que já demonstram a importância do nosso segmento. Tem uma questão aí, eu até vi aqui o Lincoln colocando, né, ele falando sobre essa questão de patrocínio. Aí você começa a ter alguns problemas, talvez, dentro do próprio ambiente de igreja. Vou bem rápido, eu sou pastor de igreja local. Então, a gente quer fazer algo diferente, ou até trazer alguém aqui, a igreja local não tem um recurso. E às vezes a gente encontra barreiras dentro da própria igreja para se correr atrás de um patrocínio, porque tem muita gente que diz, não vamos misturar as coisas de Deus com as coisas comerciais. Então, claro que pensando numa gravadora não existe isso, mas às vezes quando... E se associou, aí é a minha visão, não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que desde o advento diante do trono, você associou demais a questão ministério, a questão música, tudo se transformou em ministério. Você cola ali e alguns acabam não sabendo lidar com essa questão financeira, ministério, business, negócio, dinheiro. Como é que você vê isso? Eu acho que o grande problema do gospel, quando eu falo gospel, eu estou falando do mercado religioso, do mercado evangélico brasileiro e tal. Eu acho que um dos grandes problemas tem a ver com a semântica, com as palavras. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, artista. Aí fala assim, não, levita, adorador. Meu querido, se você faz arte, você é artista. Se você trabalha com madeira, você é marceneiro. Se você trabalha com dentes, você é dentista. Então, se você é um músico evangélico e você não quer ser tratado como artista, primeiro você não deve estar fazendo arte. Então, acho que essa questão de semântica, eu acho que ela é muito importante. Então, quando se fala assim, mercado gospel, meu querido, mercado é tudo que tem transações entre pessoas. Desde troca, permuta, a compra e venda. O mais importante de uma gravadora é saber se ela, além de mercado, se ela paga os impostos. Porque eu vejo muito, eu sei, eu acompanho muitos ministérios santos em que as pessoas flutuam, que parece que elas têm asas e auréolas e são anjos que estão aqui na terra, e essas pessoas não pagam imposto. Mas o discurso é lindo, é maravilhoso. Mas, meu querido, se você não paga imposto, você está lesando a sociedade. Então, é muito importante que a gente entenda essa questão das palavras, sabe? Então, não é show, é culto. Não, querido, é show, tá pagando ingresso. O cara que faz o som tá recebendo, o artista tá recebendo. Não é oferta, não é cachê, é oferta. Meu querido, vai entrar dinheiro? Vai entrar oferta de amor, vai entrar o quê? Vai entrar carinho ou vai entrar real, um em cima do outro? Então, é muito discurso. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade no nosso segmento, que é essa questão de querer espiritualizar o que não é espiritual, o que é humano, o que é natural. E eu me lembro que o Fábio Sampaio, da Tanlan, ele me falou uma frase, uma coisa assim, que o gospel ele tem uma necessidade absurda de espiritualizar tudo. Na verdade, do ponto de vista subconsciente, é porque ali ele tem alguma falha. Então, uma pessoa que ela é muito bem resolvida, que ela é muito bem convicta do que ela está fazendo, ela fala, eu sou artista, eu recebo oferta, não, eu recebo cachê, eu vou fazer um show, eu vou fazer um projeto que gere recurso. Então, acho que esse é o grande problema do nosso segmento, né? Então, eu acho também o seguinte, as igrejas têm dificuldade para ter patrocínios. Como é que será que essa igreja está pedindo pelo patrocínio? Será que ela está, de fato, falando o seguinte, o que um cara que é o patrocinador ele quer ouvir? Porque se eu sou dono de uma marca, o que eu quero é saber o seguinte, eu vou ter uma grande audiência da minha marca. Então não adianta também uma igreja querer fazer um evento em que vai se usar uma linguagem 100% evangeliquez. Nós vamos fazer esse evento para abençoar as pessoas, para quebrar, para resgatar os perdidos. Meu querido, isso não é plano de marketing.
O que o empresário ele quer ouvir é o seguinte: eu quero saber quantos consumidores vão ter no seu evento, qual é a relevância do seu evento, qual é o nível de alcance do seu evento, e é isso. Então, acho que muitos dos nossos projetos, eu recebo muitos projetos de patrocínio e tudo mais e tal, e assim, é sofrível. É sofrível, assim. Então, eu como empresário, como cristão, cara, é óbvio que eu quero apoiar tudo. Agora, como empresário, como executivo, cara, é complicado, sabe? É bem complicado, assim. Então, eu acho que a gente tem muita tendência de se fazer de coitado, de se fazer de vítima, de fazer mimimi, mas eu acho que também tem aí uma necessidade incrível da gente fazer, a gente aprender e fazer a coisa da forma correta. Já recebi, por exemplo, planos de marketing, business plan de projetos seculares, cara, que eu não precisava nem ver 2 minutos, já está fechado, eu quero entrar nisso daqui, entendeu? Então, tem muito da nossa deficiência, assim, sabe? Então, eu acho que o mercado ele tem uma miopia, há um preconceito, há uma falta talvez uma falta de vontade natural, mas a gente também não está contribuindo muito em romper com essa falta de essa miopia. A gente está entregando alguns projetos bem ruins, né? Eu pensando também na outra ponta, né? Até há um tempo atrás eu comecei a fazer algumas palestras aqui na região falando da história da música, que é o nome, né, aqui. E percebendo como alguns pastores, como a liderança das igrejas, elas não se atentam à importância da música na conjuntura total da vida da igreja, de conteúdo. E os pastores, falando agora como pastor, tem muito pastor que acha que o período de música é só para entreter a turma e criar uma escada para que ele possa chegar, uau, pregando e ser a grande sensação e tal. Há uma questão cultural, sim, muito grande. Tal. Acho que também os artistas, muitos artistas de igrejas locais, eles também estão muito preocupados ali em só preencher aquele espaço e não fazer algo realmente como parte integrante do culto, né? Isso, porque aí os pastores acabam contribuindo para essa complicação toda, muitas vezes até pela falta de conhecimento, entendimento, até a mente aberta nesse setor. Eu me formei num grande seminário confessional, tinha um curso de música lá, mas eu estou te dando um exemplo, né? Na linha de teologia, de onde saem os pastores, a música ela não é tratada, você não tem essa questão do conhecimento, de saber de onde vem, dos hinos, você não tem. A Idma, que é uma cantora da Sony, que ela lá tá lá em Goiânia agora, mas ela é do Tocantins, ela colocou aqui o pastor dizendo o seguinte, olha, agora vamos para a parte mais importante do culto, a palavra. A exposição. Né? É isso aí, não é uma concorrência. A exposição da palavra, é claro que ela é fundamental, mas a pessoa chega em casa lembrando do refrão do último cântico, não do sermão. Na verdade, Ramon, eu acho que não existem inocentes, não existem vilões nem mocinhos nesse processo, né? Eu acho que a igreja evangélica brasileira, eu sou evangélico há mais de 30 anos, eu me batizei aos 14, então tenho 36 anos aí que eu sou evangélico. E na época nós éramos talvez 5% da população, né? Então houve um crescimento no evangelho no Brasil, das igrejas evangélicas no Brasil, que na verdade eu computo muito como um inchaço, né? E esse crescimento ele se tornou tão rápido, tão dinâmico e tal, que na verdade ele veio com a face mais focada em números e não na qualidade, não na... Opa! Mesmo. Então, eu creio que falta ainda muito para nossas lideranças, falta ainda muito para os nossos músicos, uma certa maturidade, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, alguma igreja crescendo exponencialmente numa determinada região, você vai ver que ela tem qualidade no púlpito, na pregação, você vê que ela tem qualidade na música, é todo um conjunto que faz com que ela se destaque no meio dessa concorrência incrível que a gente tem, né? Então, eu acho que
que a gente, nesse momento, não tem vilões nem mocinhos, a gente tem muita coisa assim para organizar. É como se você tivesse feito a mudança de uma casa pequenininha para uma casa, uma mansão, e você, cara, você não vai conseguir transformar essa sua mansão num lugar aconchegante do dia para a noite. Existem um processo. Eu acho que a igreja evangélica, ela ainda não viveu esse processo de depuração, sabe? Eu acho que quando eu vejo, estamos abrindo muitas igrejas, ok, tudo bem, mas tem qualidade para isso? Tem realmente você tá crescendo com qualidade ou é só um crescimento exponencial em número, né? Então é óbvio, você vai ter vários cases de artistas frustrados porque a sua igreja não os apoia. Também você vai ter um monte de pastor frustrado porque os músicos fizeram de tudo e tiraram o sono dele. Então, de fato, eu não vou entrar nessa dividida de defender um ou outro. Tá certo. Todo mundo precisando repensar. Eu acho que a quarentena, entre outras coisas, ela vai trazer uma ressignificância dentro da igreja evangélica, porque, inclusive, os cultos online, até então, eles eram meramente uma transmissão de um culto físico, né? Eu acho que a igreja agora ela vai ter cultos online específicos, como se fossem conteúdos de televisão, alguma coisa nesse sentido. Maurício, olha, eu não tenho palavras para agradecer essa conversa com você. O pessoal que foi entrando pelo perfil do Maurício, né, depois se inscreva em História da Música Cristã no Brasil. Hoje à tarde, daqui a pouco, inclusive, eu tenho uma conversa com o Vavá Ribeiro. Ele compositor, né, parte de jingles também publicitária, dessa linha bem legal, Vencedores Jovens da Verdade. E estamos conversando, né, temos refletido um pouco, trazendo histórias. Nós conversamos, Maurício, a gente conversou 2 horas e não entramos na Line Records. Então, vamos ter aí mais para frente, vou combinar contigo uma conversa. Tem muita coisa ainda que pode ser, e eu quero agradecer muito, tá? A tua presença, a generosidade aí dessa conversa franca, e agradecendo muito por isso. Cara, eu quero agradecer, pedir desculpas, né? Porque eu sei que você devia ter um roteiro aí, só que eu falo muito. Na verdade, eu tenho dado muitas palestras, eu tenho realmente tentado, de alguma forma, dividir um pouquinho desse meu conhecimento. E isso é porque isso está dentro, né? Então é muita necessidade da gente dividir um pouquinho desse conhecimento. Me perdoe porque eu falo demais, eu sou muito profundo. Imagina! E é muita informação, e aí eu me lembro daquilo e tal. Talvez não tenha sido o roteiro que você tenha imaginado inicialmente. Mas estamos falando de história. Eu amei ter essa oportunidade. Eu acho que sem dúvida é uma experiência incrível. Eu quero muito me colocar à disposição. Se você quiser fazer uma segunda, aí já seria, vamos fazer tipo em episódios, né? Primeira década, segunda década, terceira década, mas eu estou à disposição e podemos marcar sim. Para mim acho que vai ser bem legal. Pode ser um próximo sábado aí, você vê aí sua agenda. Vamos conversar e vou anunciar aqui. Todo mundo que está aí mandando mensagens, que está sem almoçar até agora, acompanhando a nossa live